Oi pessoal, eu sou a professora Cris Purk e hoje no canal Direito com Elas a gente vai continuar tratando do contrato de transporte, sobretudo o contrato de transporte de pessoas. Isso porque, pessoal, em regra, inclusive reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, o contrato de transporte de pessoas pressupõe uma obrigação de resultado, nos termos do que dispõe o artigo 734 e seguintes do Código Civil. No entanto, uma situação seria excepcional, que é a situação da carona ou do transporte de cortesia. O artigo 736 do Código Civil vai nos dizer o seguinte: que não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente e por cortesia. E o parágrafo único ainda ressalva que não se considera gratuito o transporte caso o transportador receba vantagens de modo ainda que indireto. Então, pessoal, na hipótese de carona, na hipótese de cortesia no transporte de pessoas, seria analisada a responsabilidade do transportador na hipótese de dolo ou culpa grave, nos termos do que determina a súmula 145 do STJ, que vai nos dizer o seguinte: no transporte desinteressado, de cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Portanto, não havendo qualquer tipo de remuneração, significa dizer que o transportador responderá pelos danos causados ao transportado tão somente na hipótese de dolo ou culpa grave, diferente da regra geral do contrato de transporte, que estabelece a responsabilidade objetiva tendo em vista a obrigação de resultado que tem o transportador. Agora, imaginem situações em que há remuneração, mas a remuneração se dá de modo indireto. E o exemplo, até os mais velhos talvez se lembrem, mas a gente tinha um parque de diversões em São Paulo há alguns tempos atrás, chamado Play Center. E no Play Center, ele era localizado, salvo engano, na Zona Norte, e em algumas estações de metrô existia um ônibus que conduzia os passageiros para esse parque na capital, Play Center. Esse transporte era um transporte, entre aspas, gratuito, porque ele era um transporte fornecido tão somente para aqueles que detinham o passaporte do Play Center e que iriam adentrar ao parque. Então, a remuneração nessa hipótese seria exatamente o exemplo de remuneração indireta, porque aqueles que compraram o passaporte para ingressar no parque de diversões já teriam feito de modo indireto o pagamento dessa passagem de ônibus. Então, esse transporte não seria o transporte de fato gratuito. O que talvez gere algumas discussões, pessoal, seriam as hipóteses em que, por exemplo, várias pessoas compartilham o transporte e cada qual contribui com uma parcela, por exemplo, da gasolina. Imagine que várias pessoas se dirijam ao mesmo local de trabalho e que várias delas morem na mesma localidade. Nesse caso, se houver contribuição em relação ao pagamento da gasolina,
ainda que seja uma contribuição pequena e uma contribuição indireta, não se configuraria a hipótese da responsabilidade subjetiva, ou seja, a responsabilidade analisada através da culpa, porque essa hipótese estaria sujeita às regras aplicáveis ao contrato de transporte, mesmo que havendo remuneração de forma indireta. Pessoal, mandem as dúvidas para a gente, façam os comentários, as sugestões também, sigam a gente lá no Facebook e no Instagram e logo mais a gente tem várias novidades para vocês. Fiquem ligados no Direito com Elas. Um beijo e até o próximo encontro. A gente continua tratando de transporte. Até mais, pessoal!